eu sou Sávio, eu sou formado em História, eu tenho um mestrado também na área de História, e venho trabalhando, muita gente conhece, com a área de ficção científica, né? Da ficção, da relação entre ficção e história. E aí, esse mês agora, eu iria participar de um outro trabalho, junto com o Ministério Público. O Ministério Público me convidou para fazer uma palestra sobre o amor, sobre a história do amor, a mesma palestra que teve lá no evento do Museu de Arte da Bahia. E não ocorreu, né? Estamos passando por um processo de quarentena, dessas coisas todas, e aí essa palestra não ocorreu. E aí eu fiquei pensando, me pediram, por que você não coloca a palestra de História do Amor no Instagram, faz ela como live e tal? E eu pensei nisso, eu fiz, poxa, acho que eu posso fazer isso. Mas algo me ocorreu antes. Primeiro, a relação que eu já estava fazendo de um curso sobre história e ficção. Então eu falei muito de futuro, presente, relação passado, presente e futuro. E isso estava muito na minha cabeça. E outra coisa que acontece é que nós estamos passando por um processo social mundial, né, que é essa pandemia, e ela está envolvendo relações que nós temos com ansiedade. Então o que está acontecendo conosco é que nós, enquanto humanidade, nós estamos passando por um processo de ressignificação da nossa relação entre passado, presente e futuro. Porque parece que o passado está voltando, não apenas na política, né, mas na própria pandemia. A pandemia é esse passado em retorno. E o nosso futuro ficou assombroso, porque nós tivemos um processo de futuro próximo. O que é o futuro próximo? Nós vivemos uma relação com o futuro como se o futuro fosse o amanhã logo seguinte, não fosse daqui a 100 anos, 200 anos, 400 anos. O nosso futuro é amanhã. Nossa tecnologia dá futuro para o amanhã o tempo inteiro. Então nós estamos tendo essa relação. E quando nos deparamos com uma doença que nos afasta do meio social, a primeira coisa que acontece com todo mundo é repensar o futuro. Será que nós vamos ter um futuro? Então eu pensei em fazer a minha fala, por isso que eu fiz uma propaganda de história do futuro, história futurista, mas fazer uma fala do quanto que a história pode nos servir também para apaziguar essa relação de ansiedade que a gente tem com o futuro. A gente não precisa dessa relação de ansiedade com o futuro, né? E a história também nos serve para tratar sobre isso. Primeira coisa que eu ouviria, e que na verdade a maioria das pessoas tomou susto e falou, a história trata do passado, sabe? A história não trata do futuro. A história não trata do presente. A história é a ciência que vive do passado. Bem, isso é um equívoco. Na verdade, a história não é uma ciência que vive do passado. A história é a ciência que vive do tempo. Vive de todos esses tempos, da amplitude desses tempos, né? Nós temos o passado como o nosso, para nós historiadores, o passado é nossa instrumentalização, mas o presente é o referencial sempre da história. A história é feita no presente. Ela se vai ao passado enquanto instrumento, mas ela é um instrumento, ela é uma ação do presente. Então eu pensei que a melhor coisa que eu gosto de fazer, tanto em palestras, estudos, quanto em aulas minhas, é pensar no que a gente entende dessas palavras. Vamos ser bem didático e pensar essas palavras. Passado, futuro. No dicionário de filosofia do Bunge, passado e futuro estão tratados da seguinte maneira. Passado e futuro são eventos passados, são aqueles que ocorreram e não mais ocorrem agora. E eventos futuros ainda não ocorreram, portanto, nem o passado nem o futuro são reais. E nenhum deles pode atuar sobre o presente. O que pode influenciar o presente são alguns dos traços deixados pelas ocorrências passadas e algumas das previsões que fazemos. De acordo com a física relativista, a distinção passado-futuro, embora real, não é absoluta, porém relativa a um sistema de referência. Qual é a nossa referência? Se eu chegasse agora num boteco, no Rio Vermelho, e junto com um amigo que estuda física, outro amigo que estuda filosofia e outro amigo que estuda teologia, e nós todos começássemos a discutir sobre o que é passado, o que é presente e futuro, você ia ouvir interpretações diferentes de cada uma dessas palavras e desses conceitos. Então, é exatamente o que nos ocorre. Nós vamos nos ater a interpretações diversas sobre o que é passado, presente e futuro, né? E no caso meu, aqui, óbvio, eu vou priorizar a minha área, claro, né, que é a área de história. Então a história, vamos pensar primeiro
que diabo história tem a ver com passado, presente e futuro? A ideia que a gente tem mais básica é que a história tem a ver com o passado porque ela trata do passado, né? É uma ciência do passado. Presente, algumas pessoas ainda vão entender com mais tranquilidade e facilidade porque a história é feita no tempo presente, ela não é fruto do passado. Ela não é algo inerente ao passado, né? E futuro, pronto, futuro entrou na maluquice, porque parece que toda vez que alguém fala de futuro, o futuro ele é um sonho, ele é intocável, né? Ele não existe, o futuro não existe, o futuro é uma expectativa. Então, por conta disso, a história estaria isenta da responsabilidade de tratar o futuro. Mas não é bem assim. Então vamos pensar primeiro história. Muita gente aqui na live não é da área de história, então convém eu fazer uma espécie de análise sobre o conceito de história para a gente perder um pouquinho daquela interpretação que a gente tem de história como se fosse uma ciência que vive de museu, passado, coisa velha e por aí vai. Então vamos pensar a história nos tempos atuais. Nós estamos vivendo um processo político que a história está sempre sendo negada, revisionada, modificada, alterada, né, através de discursos. O que não é o caso da história. A história não é um discurso. Ou melhor, a história não é meramente um discurso. Então, para começo de conversa, longe dessas ideias negacionistas, de que nunca houve escravidão no Brasil, racismo não existe, ou qualquer outra palhaçada, né? A Segunda Guerra Mundial não foi tão terrível assim, a escravidão no Brasil foi melhor do que nos Estados Unidos. Essas conversas mole, que nunca são feitas por historiadores profissionais, elas não são antíteses da história. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando a história dá uma informação e o revisionismo ou negacionismo dá outra informação, não são duas ideias se opondo. Porque, na verdade, o que acontece para duas ideias se oporem é você tem uma tese, você tem uma antítese, e o debate entre a tese e a antítese você cria a síntese. O negacionismo e o revisionismo não é uma tese, ou não é nem mesmo uma antítese. Ele é um argumento, um discurso que tem uma intenção. É um discurso que tem uma intenção e ele não tem uma coisa que a história tem. Método. O negacionismo, o revisionismo, ele tem um discurso sobre a memória que não é método, não é história. Então, se não é história, esqueçamos qualquer interpretação que não venha dessa ideia de história e seu método. Aí alguém diria, mas Sávio, você está dizendo então que existe a história como autoridade e as outras histórias que poderiam ser ditas, elas não são histórias? Calma lá, não é bem assim. Na verdade, existe a história, né, enquanto ciência, e ela, dentro dela, ela já é um conjunto de teses e antíteses, que acontece o tempo inteiro. Por isso que toda vez que um autor publica um artigo, um livro, uma revista, seja lá o que for, outro historiador se junta ao debate e ele pode negar ou corroborar com aquele debate. Isso é ciência, isso é história, e é assim que a gente faz história. Por isso que vocês vão ver os historiadores todos indo para um monte de evento, levando seus trabalhos, seus artigos, porque a gente está botando a cara a tapa para outro profissional na nossa área poder negar ou confirmar as informações que nós estamos dando. Então, na verdade, não é que não tenha versões diferentes da história. Inclusive, eu vou puxar a filósofa nigeriana Chimamanda Adichie, que ela vai dizer o seguinte, tem um vídeo dela maravilhoso chamado O Perigo da História Única. E ela está dizendo exatamente isso. Ela não está dizendo que existem 2, 3, 4 histórias. Ela está dizendo que existem pontos de vista, referenciais de se construir uma narrativa sobre história. E quando ela fala isso, ela está falando exatamente de história da África, né? Mas a gente pode ampliar isso, esse debate, para várias outras histórias. A história da mulher, a história do negro, né? Todos esses apagamentos da história fazem parte da inserção desses novos discursos no debate historiográfico. Então, revisionismo e negacionismo não são antíteses da tese histórica inserida. Eles são só argumentos, então esqueçamos ele. Enquanto eu estava fazendo isso, montando essa live, tudo, montando o debate e pensando nisso, duas frases me ocorreram vindas de duas amigas diferentes. Uma amiga e um amigo, na verdade. O amigo disse, nós temos que trabalhar com a verdadeira história. E esse argumento é muito complicado, né? Porque que diabo ele está chamando de verdadeira história? E uma outra amiga disse, temos que combater as verdades históricas. Na verdade, quando a gente está fazendo isso, a gente está criando uma ideia, até de certa forma falseada, de que
existe uma verdade histórica. Por outro lado, quando você diz que precisamos combater as verdades históricas, você diz que pode haver uma mentira como alternativa para a verdade histórica. Não é bem assim, né? Uma mentira não é alternativa para a verdade histórica. A alternativa para uma história já posta enquanto sólida é você trazer novos dados. E como é que você faz isso? Lá no começo da conversa eu disse: método. História precisa de método. Como todas as outras áreas do conhecimento humano. Não há conhecimento humano sem método. Se você não tem método, não é conhecimento. Até para conversar sobre boteco, é bom você ter método, né? Iniciar uma conversa, fechar uma conversa, paquera, chaveco. Você vai dar em cima do mocinho, ou da mocinha, ou dos dois. Para quem gosta dos dois. Você tem que ter método. Você não pode simplesmente chegar e jogar em cima da mesa qualquer argumento estúpido. Você tem que ter método, você tem que estudar os movimentos, né, tal, não sei o quê. Um dia eu faço uma live sobre isso. Então, a verdade histórica, ou o que a gente entende por verdade histórica, são as narrativas construídas pela própria historiografia que estão em vigência e que ainda não foram negadas pelos estudos mais recentes da própria historiografia. Então, se você quer negar um argumento historiográfico, negar uma postura historiográfica, veja se ela já não está tendo um debate sobre a veracidade dela. Aí vem Júlio dizendo: você é meu método de vida. Beijo. Porque a gente vai precisar pensar da seguinte forma: pense a verdade. Nós somos seres humanos, nós somos limitados, nós não vamos conseguir nunca alcançar a verdade em sua integridade. Mas pense a verdade como se ela fosse um monstro grego chamado Medusa. Eu sei que existe uma metáfora da Medusa sobre a violência sexual contra as mulheres, né? A Medusa sofre uma violência, tal, aquela coisa toda. Mas vamos pensar Medusa aqui para o nosso debate através de uma outra referência. Minha barba já foi, minha barba já era. Eu contei aqui no início, eu voltei no tempo e não sou mais eu mesmo. Mas vamos voltar. Então a Medusa, ela é nossa metáfora muito bem-vinda para entender sobre o que é a verdade, seja na história, seja em qualquer outra ciência. A verdade se pensa da seguinte forma: se você conhecesse a verdade exatamente como ela é, o que é a verdade em si, a verdade do cosmos, a verdade da vida, a verdade da história, a verdade de todas as ciências, a verdade da matemática, você estaria se deparando com a Medusa. Seria uma quantidade tão grande de informação que seu cérebro pequenininho, minúsculo, ineficaz, iria se petrificar diante daquela quantidade imensa de informações e verdades. Por isso, a verdade histórica não é a verdade histórica e nenhuma verdade da ciência. Toda a verdade da ciência, ela não é um autoritarismo do saber. Toda a verdade da ciência, ela é, por conseguinte, uma representação, um reflexo que o herói grego coloca no seu escudo e consegue chegar até a Medusa, ver a Medusa, através desse subterfúgio que é a ciência, né? Nós, para compreender o universo, nós usamos esse subterfúgio para compreender a ciência, né? Eu só consigo dizer a vocês o que é história se eu partir aqui de um conjunto coerente de subterfúgios narrativos, discursivos que eu estou usando, e vocês compreenderam, vocês viajaram comigo para entender sobre esse conceito de história, né? Então nós temos a operação historiográfica, como diria um historiador chamado Michel Dissertot, que ele vai dizer que essa operação historiográfica ela é feita pelo lugar do discurso, pelo historiador, no caso, a instituição que ele está atrelado, e aí ele pode estar corroborando ou não com o status quo, né? O procedimento analítico, ou seja, como é que a gente faz esse procedimento? Através de fontes, cruzamentos de fontes, por aí vai, que seria a metodologia histórica, e a construção de um texto. Toda análise historiográfica tem que terminar em um texto. Não adianta nada você ter uma informação na cabeça, conhecer 1000 dados, fazer leitura paleográfica e no final eu perguntar: fez um textinho? E você dizer: não, então você não fez nada, desculpe, você gastou o seu tempo, né? Se divertiu, eu espero, pegou um fungo lá no Arquivo Público do Estado da Bahia, passou o fungo da unha para o ouvido, quase ficou surdo, mas não fez texto nenhum. Então o ideal é que você produza um texto. E comece a ter uma certa credibilidade maior com os pesquisadores de história. Pelo seguinte: nós cientistas damos a cara a tapa dentro do nosso próprio da nossa própria área. Pense o cientista como se ele fosse um lutador de MMA. Ele sobe no ringue, ele enfrenta outros adversários, né? Então você vai ter um lutador de MMA, um historiador, que vai subir no ringue da historiografia e chamar no pau outros historiadores, chamar na porrada outros historiadores. E aí ali a luta vai definir
né, a coerência ou não do discurso historiográfico. Claro que eu estou fazendo a metáfora com isso, a gente não tem dados de violência dentro da área de história, isso são de outras áreas do conhecimento humano, né, não na história, mas a gente não cai na porrada, eu acho que não. Enfim, esse MMA de historiadores é o que vai construindo os nossos discursos historiográficos e como eles são coerentes. Então toda vez que você vê um historiador mesmo lançando um livro e tudo, tem uma sensação que aquele discurso, aquele debate já está em vigor dentro da própria área, né? Então não adianta você pensar o seu historiador, seu amigo historiador, e pensar seu Zé da farmácia, que disse que na época dele, da ditadura, não foi nada daquilo. Seu Zé da farmácia não tem método. Então deixa seu Zé na farmácia falar só sobre enquanto ele é Zé da farmácia, né? Que às vezes nem sobre a farmácia ele fala direito. Então, quando a gente pensa a história, a gente pensa a nossa área de história, a gente pensa essa relação entre profissional de história, o método e a ciência. Poxa, sabe, você gastou um tempo danado para me falar um monte de coisa e você não falou da relação de história em tempo. Vou falar agora. É exatamente essa relação que vai condicionar não só essa conversa que eu estou tendo com vocês aqui, como as próximas que eu pretendo ter. Que é a relação entre história e tempo. Mark Bloch já vai dizer, no livro dele, Apologia da História, de que a história é o estudo do homem no tempo. Primeiro que ele já está usando o genérico homem, né? Vamos mudar um pouquinho o Mark Bloch. Não é Mark Bloch. A história é o estudo do ser humano no tempo, né? Que as mulheres fazem parte disso. Então, se a história é o ser humano no tempo, nós já estamos dizendo que, para a história funcionar, eu preciso pegar a realidade humana, o indivíduo humano, e inserir ele na história. E o indivíduo humano, quando eu estou falando de indivíduo humano, não é uma pessoazinha não estou contando a história só do Conde Drácula, mas a história desse indivíduo do passado, que referência ele tem para nós aqui no presente, e que construção de expectativa nós vamos ter de futuro. Porque toda vez que você faz uma análise histórica, por exemplo, sobre uma personalidade do passado, uma escrava negra chamada Antônia, e todo o revés que ela passou, a compra que ela fez da própria alforria, da alforria do filho dela. Na verdade, o que eu estou dizendo agora é que a importância dessa narrativa é de dar visibilidade a uma população que foi invisibilizada naquele período. Outra coisa que eu faço com isso é trazer para o presente questões envolvidas nisso. Por que eu estou trazendo uma escrava? Alguém poderia dizer, eu já vi discursos desses até no governo, de que nós não temos nada a ver com isso, nós não somos as pessoas do passado, nós não escravizamos ninguém, e se nós não escravizamos ninguém, nós não somos culpados disso. Bem, na verdade somos culpados, porque na verdade nós fazemos parte dos frutos desse processo escravizatório. Então, quando a gente diz que a história é o estudo do homem no tempo, o estudo do ser humano no tempo, o que nós estamos querendo dizer é que a importância grandiosa de uma pequena escravizada, esquecida, que foi encontrada no arquivo, que comprou a própria alforria, que lutou para tirar o filho da escravidão e entrou no processo medonho com a sua realidade histórica, ela diz muito sobre mulheres negras pobres hoje. E ela diz muito, inclusive, para se construir um referencial sobre esse presente. Então, o tempo, e aí o Mark Bloch vai repetir isso, ele é um plasma que envolve o fenômeno, o evento. E nós dizemos como é que funciona esse evento, né? E aí nós temos duas relações muito curiosas. No presente a gente sempre está, né? Todo mundo aí está no presente. Estão assistindo minha live. A hora que minha live começou e agora onde ela está, já se passou o tempo. Nesse momento de tempo, nós temos uma relação muito curiosa com o passado e com o futuro. Primeiro, dentro da interpretação de história, nós pensamos o passado como causa do presente. Onde nós estamos agora é fruto do que nós fizemos no passado. E para onde vamos, o futuro, é consequência das decisões que tomamos agora sobre o presente. Então, eu já estou dizendo a vocês que a relação presente, passado e futuro, ela é inerente às dinâmicas de análises humanas, inclusive de ansiedade. Muita gente está sofrendo nessa quarentena com ansiedade porque essas pessoas estão passando por um processo em que o presente ele perdeu a estrutura que tinha anteriormente, da nossa rotina, do nosso cotidiano, e ele está se aproximando de um futuro incerto. Então nós temos um presente mais próximo de futuro, que nós não sabemos do que será, para onde vai, e nós temos um passado que ele não está explicando o nosso presente, né? E um passado, inclusive, que parece que ele está se tornando presente.
nós estamos vivendo por processos de autoritarismos políticos, nós estamos passando por processos de pandemia, parece que nós estamos voltando para a Idade Média. Né? Se a gente parar para pensar, parece que estamos passando por um processo de idade medialização do presente. Mas calma, o tempo sempre foi assim, sempre ocorreu dessa maneira. Então ele não é uma novidade e não é uma invenção de 2020. Nós passamos por diversos períodos. O problema é que entre a história e a memória, viver o presente dá uma conotação diferente de estar no presente. Né? Então, nessa relação entre passado como causa e futuro como consequência, né, temos meio que uma máxima que parece correr atrás das pessoas quando se pensa de história. Que é assim, o que é história? Para que serve a história? Né? A história parece que nos serve, eu já vi essa frase, todo mundo aqui já passou por essa frase. Primeiro semestre de história, do curso de História na faculdade, passou por essa frase, de que a história ela é para aprender com o passado, no presente, para não errar no futuro. Se a gente for parar para pensar dessa maneira, parece que a gente está lascado, né? Porque a gente só fez, né, não aprender nada, porque parece que o tempo passa, o passado está aí na nossa cara, e no final das contas a gente não aprende nada com o passado. Calma lá também, a gente aprende muita coisa com o passado, a gente repete outras coisas, né? Mas esse tempo que nos é trazido, esse de rememorar, aprender e rememorar, né? Platão já dizia isso, né? Na obra dele, Menon, aprender é rememorar, né? Então o passado está aí para a gente aprender sobre ele, né? Mas ele não é uma responsabilidade da história que a gente aprenda com o passado para no presente não cometer o erro de um futuro. Não, essa responsabilidade vai para além do campo científico da história. Essa responsabilidade é humana, não tem nada a ver com a história. A história ela vai nos auxiliar a compreender esse trajeto através do tempo. Mas quem vai definir nosso futuro somos nós mesmos. Nós não precisamos da história para definir o futuro. Mas a história pode pensar os futuros que já se passaram na humanidade, né? O tempo, e aí é uma expressão bastante curiosa, eu ouvi essa expressão uma vez, nunca esqueci. O tempo, esse escultor de ruínas. Então a primeira coisa que a gente tem é como se o passado já tivesse dado, ele não pudesse oferecer nada de novo, né? E se ele não pode oferecer nada de novo, talvez estudar o passado não esteja tendo muita validade. Vamos acabar com a história. Morreu a história. Devagar, né? Erramos de novo. Na verdade, não morreu a história não é essa responsabilidade, como eu acabei de dizer. A história trata do passado, mas o presente é o passado do amanhã. Então, na verdade, essa relação ela é dinâmica, ela não é estagnada. Então não tem como pensar o passado também como parado. O passado está sempre sendo observado pelas lentes e filtros da história, quer elas estejam aliadas a concepções econômicas, sociais, culturais e por aí vai, né? Então nós vamos pensar o passado através do presente, sempre pensando o quanto que ele tem a nos oferecer através dos seus objetos. Porque se você tem uma certeza sobre o passado, o tempo passa e você consegue encontrar outros objetos. Por exemplo, no Centro Cultural Banco do Brasil teve a exposição do Egito Antigo. Eu sou egiptólogo, amo essa área. Na verdade, sou péssimo egiptólogo, né? Trabalho mais com ficção do que com Egito. Mas, de qualquer maneira, eu visitei o acervo e revisitei agora com o meio digital. Depois vocês me pedem que eu envio para o site para vocês. Eu revisitei e eu me dei conta de umas informações que eu não sabia. Por exemplo, de que eu tinha noção de que gatos eram enterrados juntos com alguns personagens da elite egípcia antiga, mas eu não sabia que esses gatos eram criados para tal fim. Quer dizer, eram gatos presenteados para esses mortos. Então imagine o gato sendo criado em cativeiro para depois ser morto e mumificado e presenteado ao faraó. Eu não sabia disso, né? Soube disso com esse acervo, né? Então a gente vai aprendendo o tempo todo. O passado, para mim, ele vai ganhando novas arestas, né? Mas a história, ela é sempre fruto do presente sobre o passado. Porque se eu pego um estudo sobre Egito Antigo feito em 1801, um estudo de Egito Antigo feito em 1881, ano maravilhoso, 81, um estudo de Egito Antigo feito em 2020, eu estou tendo 3 estudos diferentes sobre o passado, que vão me dar mais detalhes sobre o passado. Em alguns momentos
tirar equívocos que eu possa ter construído sobre o passado, e em outros momentos vão me dar mais detalhes sobre esse tempo passado, né? Então, a gente vai em busca desse passado como alicerce para reforçar nosso conhecimento e pensar esse futuro diferenciado, né? Então, essa rememoração, ela vai nos ser muito útil, né? Uma coisa muito curiosa, toda vez que a gente fala em questão de história, é aquela coisa bem máxima que todo estudante de primeiro semestre de história já ouviu, que é Heródoto, né? Heródoto é o pai da história. E aí, é muito curioso, porque na verdade, toda vez que a gente pensa essa próprio fazer da história no passado, a maneira de se fazer a história já mudou muito. A gente já fez diálogos com psicologia, com antropologia, com sociologia, a gente dialogou com um monte de outras ciências, e hoje temos uma ciência muito mais avançada, muito mais elaborada. Mas pensando em Heródoto, vamos voltar lá em Heródoto, ele vai dizer de história, histor, que é o termo de história, é um termo sobre testemunho do passado. Ele próprio, no livro dele, História, que está caríssimo, não vão na Cultura nem na Saraiva comprar, eu não tenho, está caríssimo, mas se alguém achar muito barato, eu aceito. Ele vai dizer, no seu livro História, que o passado, ele consegue rever informações do passado através do que ele viu, do que ele ouviu e do que ele ouviu dizer. Então vocês estão vendo que ele está usando método, né? Ele não está acreditando diretamente nas informações que ele vem. Ele está definindo como essas informações chegam até ele. E através dessa definição ele consegue dizer qual é mais válida ou menos válida. Claro que estamos falando da Grécia Antiga, né? E quando a gente pega uma relação ainda mais curiosa com o passado, quando o passado ele não é ainda historicizado, esse passado é uma memória que precisa passar por um prisma de informação, e a gente vai atrás de oralidade, a gente vai atrás de realidades em que o passado ele é rememorado através de narrativas míticas, né? Ele não nos faz menos história porque é mito. Na verdade, justamente porque é mito, a gente vai construir uma relação muito mais curiosa com essa história, né? Ela é mitológica, mas por ser mitológica, ela não necessariamente é mentira. Essa coisa de mito ser algo da mentira é muito da política atual, viu? Não pensem no passado como isso, não, né? Joseph Campbell já vai nos trazer essa informação de que o mito, a mitologia, é a interpretação do passado através da memória, né, ressignificada dentro daquele espaço cultural daqueles indivíduos. Eles precisam... Eu poderia até ser mais metida besta de dizer que o mito é a memória que, em vez de cientificada pelo passado, pela história, ela foi poetizada pela criatividade artística. Gostaram? Correta, né? Acabei de inventar. Então, cada período histórico vai construir seu próprio presente, né? Então você vai ter, por exemplo, Políbio, um autor romano, que ele vai dizer que toda a história da humanidade, antes do Império Romano, ela vai convergir até o Império Romano. O Império Romano é o grande ápice da humanidade. Políbio vai dizer isso. E a gente hoje ri do Império Romano e a gente acha que hoje nós somos o grande ápice da humanidade, porque cada um tem um celularzinho na mão assistindo a live do Titio Batman aqui. Tito Livio vai ser um dos indivíduos que vão dizer o seguinte, aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Ele vai dizer: a história ela é um modelo interpretativo da realidade, né? Nós vamos interpretar a realidade através da história. Inclusive, se ela é um modelo, ela se repete. Não é à toa que Tito Livio vai escrever lá as vidas paralelas dele e construir dessa forma a relação, né, de que a história se repete, né? A história é cíclica, ela se repete. A história é linear, ela tem começo, meio e fim. Como é que a gente vai pensar essa ideia da história? Primeiro, nós estamos falando não de história. Perceberam? Nós estamos falando de tempo. O que é linear ou não, cíclico ou não, não é a história, é o tempo. A história é uma narrativa interpretativa sobre esse tempo. Então pensemos agora o que é esse tempo, né? Poetizada, gostou? Então esse tempo ele vai ter uma relação com o passado como nostálgico. Nós temos nostalgia do passado. E nós vamos ter, e depois eu vou falar até sobre isso em uma outra live, não agora, essa relação que nós temos com o tempo em sermos passadistas, presentistas ou futuristas, né? Mas isso fica para outra live, né? Para essa eu vou encerrar nesse formato. Mas voltemos. Então a gente tem uma relação com o tempo como se ele fosse, primeiro, o passado nostálgico,
E o futuro onírico. Nós temos um sonho que nós queremos de futuro. O passado é nosso referencial nostálgico. Nossa, como o passado era bom. O presente é uma desgraça. O futuro tem que ser uma repetição do passado. Então nós construímos esse discurso. E esse discurso ele é muito inválido, ele é muito incômodo pela seguinte questão. Que passado você está falando? Passado que você leu? Aí você comprou aquelas várias revistas sobre Roma Antiga, sobre Grécia Antiga. Você, nossa, os gregos eram maravilhosos. Aí você pega um monte de texto dos próprios gregos dizendo que, rapaz, que desgraça é a Grécia. Aí você pega na Idade Média e diz, meu Deus, que linda é a Idade Média. Os cavaleiros, aquelas roupas, lanças, aquelas coisas todas. Aí você volta na porra da Idade Média e você tá lá vivendo peste negra, você tá lá vivendo miséria. Você nasceu como laborator, né? Como agricultor. E aí você sonha em ser cavaleiro, você não vai ser cavaleiro nunca, porque não é classe social, né? Então, você sempre pensa o passado dessa forma nostálgica meio equivocada, né? E o futuro sempre como um sonho. Ah, o presente é uma desgraça, o futuro tem que ser melhor que o presente. Mas você faz no presente para esse futuro ser melhor, né? E aí nós temos também uma relação de tríplice presente. Porque na verdade nós não estamos falando de passado, presente e futuro, quando eu tenho essas sensações sobre o passado e esses sonhos sobre o futuro. O que eu estou falando, na verdade, é de um presente que ele lembra, vive e espera. Ele lembra o passado, com certa nostalgia, ou às vezes com certo horror. Ele vive o presente e ele espera o futuro. O futuro está esperado, o futuro está desejado. Eu tenho um plano para que esse futuro venha e exista. Tá vendo que futuro está em história também? Vocês estão vendo que eu estou falando de futuro o tempo inteiro? E ele poderia parecer um conceito vago, perdido, mas no final das contas ele é um conceito tão sólido e lúcido quanto o presente e quanto o passado. E quando eu paro para pensar essa relação entre presente, passado e futuro e equiparo esses conceitos, vocês percebem que inclusive o próprio passado ele é impreciso. Ele precisa do historiador, das fontes, do diálogo das fontes para ele existir. E que o presente ele também é impreciso porque eu não vivo a mesma realidade que uma pessoa que mora em outro bairro, um bairro mais pobre que o meu, né? Eu não vivo a mesma realidade de uma mulher negra. Eu não vivo a mesma realidade de alguém de outro país, de uma outra nacionalidade. Eu não vivo a mesma realidade de um autoritário fundamentalista religioso. Então, o próprio presente, ele não é também democrático e igualitário. Ele é vivido de formas diferentes, né? E aí nós pensamos, como eu acabei de dizer, que a gente está vendo um passado como nostalgia e o futuro como um sonho. Nós temos duas interpretações muito curiosas com o futuro, né? Primeiro, o futuro, e aí pensemos numa história futurista, o futuro como destino possível. O futuro é um destino nosso. E aí esse destino pode ser bom ou ruim, né? Grosso modo falando. Mas dois conceitos são importantes para entender a nossa relação com o futuro. Primeiro é o conceito de utopia. Nós temos um sonho de futuro bom, coerente, que dá certo, que funciona. Mas temos também a distopia, que é um pavor de um futuro que deu errado. E aí o presente, ele é carregado dessa ansiedade justamente por isso. E nós estamos hoje, todo mundo aí dentro das suas casinhas, vivendo em quarentena, assustado e com uma certa ansiedade, porque nós estamos no ponto de construção desse futuro, que pode ser utópico, né? Vencemos os conflitos, derrubamos um presidente, acabamos com um vírus e uma pandemia, como ele pode ser distópico, né? Pode nos acontecer inúmeras tragédias. Mas como ele ainda não existe, a própria ansiedade, ela é um equívoco, porque ela é do presente, ela é nunca do futuro. A ansiedade nunca está atrelada ao futuro, porque ele não existe. A ansiedade está atrelada ao presente. Então é uma resolução que nós temos com o presente. Mas pensando em utopia, a utopia, ela já é uma ideia que está junto com a humanidade há muito tempo. Platão, no livro dele A República, recomendo também, porretinha, ele tem um diálogo com Sócrates que ele vai pensar em qual é o melhor e como um Estado ele é mais bem organizado, como uma cidade pode ser bem feita, como uma realidade social pode ser igualitária, justa, benéfica para todos os seus concidadãos, né? Ele não falava em direitos humanos, mas direitos humanos é exatamente isso que a gente está falando, né? Direitos humanos são utopia. Calma, que utopia não é um sonho de algo que não vai acontecer. Utopia, como eu falei,
essa interpretação do futuro como algo de progresso e sucesso para a nossa humanidade. Em 1516, um outro autor chamado Thomas Morus, ele vai lançar um livro chamado Utopia mesmo, na Idade Média, em que ele vai falar, final da Idade Média, no caso, ele vai falar sobre a construção da cidade perfeita. Ele está influenciado pelo livro de Platão, pela República, e ele vai construir um texto, Utopia, que ele vai falar sobre a cidade perfeita e como o fanatismo religioso arruína o futuro. 1516. Ele está dizendo que fanatismo religioso arruína o futuro. Ele não está falando que religião arruína o futuro. Ele está falando de fanatismo. E aí ele diz que a cidade perfeita tinha que ter uma lei em que religião nenhuma interfere no Estado. Nenhuma religião pode interferir na política ou sobre a outra religião. Olha que coisa curiosa, escrita em 1516. Né? Agora vamos para a distopia. Já que eu falei bastante de utopia, nós temos uma distopia maravilhosa. Eu não sei se quem já leu esse livro ou não, que é 1984, né, do George Orwell. 1984 fala justamente de um mundo distópico em que a realidade está tomada por totalitarismo, uma política fechada, e essa totalidade tomada... Inclusive, 1984, para alguns de vocês que não saibam, é um livro de romance, viu? Porque um casal está querendo lesco-lesco e o próprio Estado não permite. Então é como se o amor estivesse sido sabotado pelo totalitarismo. Mas a gente já sabe, né, gente? Autoritarismo, totalitarismo, fascismo é falta de amor, falta de sexo. Mas, né, 1984 é uma distopia. E a gente tem agora uma distopia até bem recente, que vocês conhecem, é Handmaid's Tales, né, o nome da série. Eu não assisti, mas eu sei que tem um livro também, um conto de Aya, né, que fala justamente disso, de totalitarismo, teocracia, misoginia. Então, eu estou falando de duas realidades sobre o futuro. O futuro como um sonho, que a gente quer que ele dê certo, e um futuro que pode dar errado. E aí, quando eu digo um futuro que pode dar errado, ninguém está pensando o futuro que pode dar errado como um sonho. O indivíduo, quer dizer, ninguém coerente, né, gente? Pelo amor de Deus. O indivíduo que está pensando esse futuro distópico, vamos pegar o filme Mad Max. O indivíduo que está pensando aquele futuro distópico, com as pessoas com sede, com conflitos, com aquela coisa toda, com a desgraça, todo mundo seminu, no sol da desgraça, andando de carro para cima e para baixo, respirando aquela fumaça desgraçada. Mad Max, ele é um futuro acusatório. Então o presente está usando o passado para acusar o risco do presente. Né? Gente, cuidado para a gente não regredir no tempo. Por isso que toda vez que aparece um indivíduo montado num cavalo medieval, andando para cima e para baixo com a bandeira do Brasil e dizendo precisamos voltar o escambau, né? Pelo amor de Deus, precisamos voltar nada. Fique você lá no sarcófago do seu passado, desde que nós historiadores trabalhamos com o passado, né? E nenhum filhinho de papai vestido de cavaleiro medieval brincando de sei lá, que diabo é aquilo, né? Então, eu estou falando de uma história do futuro, ou eu estou falando de uma história futurista, ou eu estou falando de uma história futura. Olha, peraí que tem uma... Depois de uma hora... Ah, beleza, já estou encerrando aqui. Eu já estou chegando no meu final. Calma, já estou chegando. Eu estou feliz da vida porque foram 30 e poucas pessoas que entraram, são 30 e poucas pessoas que estão saindo. Isso me lembra que quando eu dou aula, eu estava dando aula na UFB, eu dizia isso para meus alunos. A melhor coisa que acontece é quando no primeiro semestre entra a quantidade de aluno e no último dia do semestre tem a mesma quantidade, né? Isso é um sinal de sucesso. Mas enfim, eu estou falando de história do futuro, história futurista ou história futura? Existe um livro chamado História do Futuro, da Miriam Leão. Da Miriam Leitão. Não tem nada a ver com a Miriam Leitão, pelo amor de Deus, né? Ela está tentando prever o futuro através do que ela acha de economia. Tem um outro livro sobre o futuro. Ah, eu posso voltar, não encerrar? Não, mas eu vou encerrar em uma hora mesmo. Eu pensei em fazer isso, né? Mas, a não ser que vocês queiram que eu fique. Aquele voto assim, aí eu fico, né? Ah, sim, exatamente. Né? A escritora Margaret, ela tem uma relação com a distopia, principalmente acusatória nas relações sociais que envolvem os seres humanos. Ela acusa a distopia não apenas por uma questão de progresso técnico, porque quando a gente vê, por exemplo, Mad Max, a gente está falando de uma distopia do progresso técnico. Né? Deu errado a questão técnica. E ela está falando, né, a Atwood, ela está falando da questão também do progresso social, da gente recludir desses progressos sociais, né? Mulheres retornarem à subserviência da misoginia, né? E por aí vai. Mas voltando ao que eu estava dizendo,
Pode salvar para depois? Como é que salva a live? Eu nem sei, viu? Vocês têm que me informar esse negócio, né? Existe um outro livro também chamado de História do Futuro, que foi escrito pelo padre Antônio Vieira, o mesmo do colégio Antônio Vieira que vocês conhecem, né? Ele escreveu um livro chamado História do Futuro, em que ele vai explicar que profecias antigas, né, elas vão legitimar Portugal a ser o grande império dali do período em que ele escreveu, né, de 1718. É óbvio que isso não se concretiza, né? Volta. Oxe, não entendi nada. Caiu. Vocês estão me vendo ainda? Não. Vocês estão me vendo ainda? Estão me vendo? Tá funcionando? Caiu? Eu sou vaidoso, eu continuo me olhando aqui, me achando lindo, viu? Vocês não falam nada. Mas eu vou encerrar, né? Já que o tempo tá curtinho, né? Ótimo. Se aparecer a opção, eu já salvo, farei isso. E tem como disponibilizar, né? Deixar nesse próprio negócio aqui, né? Chamado Instagram, né? Ótimo. Valeu. Então, o padre Antônio Vieira, em 1718, escreveu esse livro. Na verdade, ele escreveu o livro antes. Em 1718, foi publicado esse livro dele lá em Portugal. Mas o livro foi publicado e proibido em Portugal, porque como o livro falava de futuro, conceitos milenaristas e tudo mais, ele foi tratado como herético. Imagine, padre Antônio Vieira, chamado de herético, né? E perseguido pela Inquisição. Você vê como as coisas são malucas, né? Basta você ser um pouquinho inteligente, que a Inquisição corre atrás de você. Então, ele vai usar Virgílio, ele vai usar diversos autores romanos, gregos e o diabo 4 para construir uma ideia que ele tem, um sonho que ele tem de futuro, né? E aí, esse sonho de futuro dele, ele vai escrever no livro dele, História do Futuro. Depois vocês podem procurar, o livro tem como baixar pelo site do Senado Federal, né? Então, o que é futurista, vamos pensar da seguinte maneira. O que é futurista pensa o futuro. Ele está ali no presente, construindo o seu futuro, né? E o que é futuro, o que é futura, que talvez seja o nosso caso aqui, é a compreensão do que vai acontecer, do que está por vir, um projeto sobre isso. E na verdade eu vou trabalhar isso nos próximos dias com vocês, nos próximos domingos, 19 horas, que é a ideia de como na história da humanidade, no Egito Antigo, na Roma Antiga, na Grécia Antiga, no Diabo 4, nós pensamos o futuro, como essas humanidades pensaram o futuro delas mesmas. E será que alguns desses futuros que nós, enquanto humanidade, sonhamos no nosso passado, são hoje o nosso presente? Nós somos o sonho de futuro de alguém? Né? Alguém já sonhou o que nós somos, aonde nós estamos e o que nós construímos? Né? E será que sonhou isso que nós somos como utopia? Ou será que sonhou isso que nós somos como distopia? Né? Então eu espero que na próxima live vocês estejam junto comigo de novo, né? E terminando a minha fala sobre o futuro, eu peguei uma frase que eu gosto muito de um livro chamado Literatura e Psicanálise, que é uma frase que diz o seguinte, que é uma frase falando sobre ficção científica, no caso, né? E ela diz o seguinte: toda história futurista, ela fala do recalcado do presente. Então toda vez que a gente pensa o futuro, a gente está negando as coisas ruins que nós temos no presente, e nós estamos torcendo para a gente construir agora no presente um futuro que seja mais promissor, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu tomei quase uma hora, não sei se uma hora, né, de fala com vocês, né? Eu vou fazer uma coisa bem seduzente agora. Não vou ficar pelado não. Mas eu vou falar do que eu tratarei no próximo domingo, né? No próximo domingo eu vou tratar da relação entre tempo e mitologia. Como é que o tempo é visto na mitologia e não necessariamente só na história, né? A relação que o Ocidente tem de visão linear e progressista do tempo, e a relação que o Oriente tem, e aí eu vou inserir a África nessa relação com o Oriente. A relação que o Oriente tem de tempo cíclico, né? Do tempo ser cíclico e não linear, né? E aí, é óbvio, vou trazer alguns estudos de mitologia, algumas coisas nessa coisa. Vamos falar de Egito Antigo, vamos falar de... Deixa eu ver o que eu estou... Vamos falar de mitologia escandinava, de Thor, de Loki. Vamos falar de mitologia iorubá. Vamos falar do tempo na mitologia védica, né? Nos hindus pensando o tempo. Então, eu espero que no próximo domingo vocês estejam empolgadíssimos e possam vir comigo participar. Eu vou encerrar, eu não sei nem como é que encerra esse negócio, eu liguei, não sei como é que encerra, mas eu vou tentar salvar isso aqui, espero que tenham gostado, dê joinha quem gostou, eu não sei como é que funciona esse negócio, tem que dar joinha, mas de toda maneira eu vou tentar salvar esse vídeo, deixar ele disponibilizado aqui no próprio Instagram,
E nos vemos no próximo domingo, nessa mesmo bate-local e nessa mesma bate-hora. Beleza? Então, gente, beijo. Espero que tenham gostado também da minha cara de Tony Stark nesse designzinho aqui. Acho que eu vou manter ele, não atrapalha, né? Não incomoda ninguém. Eu pensei que alguém ia se questionar, né? Mas não incomodou. Mas a gente se vê domingo que vem. Até domingo que vem, quem tiver qualquer dúvida, sugestão, se eu cometi algum equívoco, falei alguma coisinha que ficou meio, poxa, sabe, aquilo que você falou não ficou muito bem encaixado, pode me mandar inbox, pode falar comigo. Não sou essa pessoa chata que, eu sei e ninguém mais sabe do que eu. Não. Então, se eu cometi algum equívoco, fala, vamos ler junto. Se alguém se interessou em algum texto que eu coloquei aqui, eu falei rapidamente, me pergunta qual é esse texto, eu vou indicar o texto certinho. Então, a gente vai se vendo durante a semana. E vou salvar a live, vou tentar salvar. Eu tenho que encerrar ali em cima, né? Onde tem o botão encerrar. E depois eu boto salvar. É isso? Me expliquem aí, viu? Antes que eu perca esse negócio todo. E na próxima nos vemos, né? Também com um bate-papo sobre história futura. Eu espero que muita gente que ficou preocupada, que veio falar comigo em inbox do tipo, não pode ser falar do futuro, o futuro não existe, não, história não trata do futuro. Eu espero que essa turma tenha ficado mais calma de entender o que eu quis dizer quando eu falei de história futura. E eu espero que quem não é da área de história também tenha gostado, porque eu não pensei a live como algo dentro da minha turminha, né? Então, gente, beijo, vou desligar e vou tentar salvar essa coisinha aqui. Nos vemos domingo que vem, 19 horas. História futura, a mitologia do futuro. Beijo, tchau, tchau.